Olá, abençoados, eleitos, predestinados, escolhidos pelo Pai, chamados à liberdade. Nós somos livres em Cristo Jesus ressuscitado. Irmãos, hoje eu trago algo bem interessante. Peço a você que está aqui vendo pela primeira vez, eu me chamo Leandro Carvalho. Toda semana ou de 15 em 15 dias eu lanço um novo vídeo aqui no YouTube. Peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, porque a palavra que eu vou trazer aqui hoje, meu irmão, é uma palavra para fazer com que você pense. E quando você pensa, você muda. Você que vive dentro, da religião, debaixo da tutela de um homem, hoje você sai debaixo da tutela de um homem. Hoje eu quero falar aqui sobre as cartas de Paulo. Olha, todas as cartas de Paulo, elas tinham um endereço certo. E para se fazer uma carta, aqueles que gostam de escrever cartas, existe o remetente e o destinatário. E mais no decorrer do vídeo eu vou explicar o remetente e o destinatário. Então, as cartas de Paulo tinham o remetente e o destinatário. Então, nós vamos entender aqui, porque eu me lembrei aqui, irmãos, que assim que eu saí do sistema religioso, um irmãozinho me chamou de seguidor de paulinos, que eu era um seguidor de Paulo. Eu vou deixar aqui bem claro que eu não sou seguidor de Paulo, porque as cartas de Paulo não foram escritas para mim, para você, para nós, Ela tinha o endereço, Ela tinha o destinatário, não era para nós. Mas vamos entender aqui, irmãos. Olha, Romanos capítulo 1, versículo 7 diz: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Ele deixa bem claro, essa carta de Paulo aos romanos é para os romanos. Quem é o remetente? O remetente, meus irmãos, vou falar logo aqui, o remetente é aquele que faz, aquele que escreve a carta, é aquele que envia a carta. Aqui Paulo escreveu e enviou aos romanos, E os romanos aqui são o quê? O destinatário. São eles que recebem. O destinatário é quem recebe a carta, Então, remetente, Paulo, destinatário, os romanos. E essa carta foi para os romanos. Ela não é para nós. Vamos, irmãos, para 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1 e 2 diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Deixou bem claro. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é para a igreja de Deus que está em Corinto, Remetente, Paulo, destinatário, Coríntios. Entendeu, irmãos? Vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1. Sempre vai ser o primeiro capítulo, viu, irmãos? Primeiro capítulo e sempre os primeiros versículos. Olha o primeiro versículo aqui de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Nós não somos da Caia, Aqui é para o povo de Corinto. Eu sou cearense, brasileiro. Então essa carta não é para mim. Aqui nós pegamos uma base para nós vivermos aqui na terra. Mas essa carta, ela já tinha um destinatário, E o destinatário era para a igreja de Corinto,
que estava para toda a Acaia. Vamos para pegar mais uma carta, Gálatas, capítulo 1, também, capítulo 1, Gálatas, vai nos falar bem no versículo, irmãos, primeiro, sempre vai ser o primeiro versículo, viu? Capítulo 1 e primeiro versículo, segundo. Olha o que diz, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, já deixa bem claro, bem em cima. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Olha, Paulo deixou bem claro, essa carta foi para os Gálatas, né? E para todos os irmãos que estavam com ele. Eu não estava com ele. Você, creio que não estava com ele, né? Nós não estávamos com ele. Então, era para aquelas pessoas que estavam com ele e para as igrejas da Galácia, para os Gálatas. Remetente, Paulo, destinatário, Gálatas. Mais uma carta para nós entendermos melhor. Eu não sou seguidor de Paulo, irmãos. Efésio, mais uma carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então, irmãos, mais uma carta de Paulo aos Efésios. Deixa bem claro, remetente, Paulo, destinatário, Efésios. Essa carta era para o povo, né, de Éfeso, não era para nós. Já tinha um destino, né? Já tinha um endereço certo para ser lida, para ser entregue. Olha, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Não é para os cearenses, aos Filipenses. Capítulo 1, versículo 1. Olha, diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Hoje nós não somos servos, nós somos filhos, herdeiros. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Você vive em Filipos? Eu não vivo em Filipos. Então essa carta não é para nós. Essa carta é para os filipenses. Vamos para mais uma carta de Paulo. Mais uma carta de Paulo aos Colossenses. Mais uma carta de Paulo aos Colossenses, que diz, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Eu não sou de Colossos. Você é de Colossos? Então essa carta é para você se você for de Colosso. Eu não sou. Eu sou cearense, brasileiro. Essa carta, meus irmãos, ela tinha um endereço, né? Tinha um endereço para as pessoas certas, para ser lida, né? Mas para nós serve como exemplos, como base, né? Como base para nós vivermos aqui na terra, no pleno conhecimento divino. Porque Deus, ele fala no teu entendimento. Através dessa palavra aqui, que não é para nós, você lê e Deus te traz um entendimento, né? A sabedoria para você entender a época, né? O tempo, a geração, para quem foi, né? O remetente, o destinatário. Deus te dá esse entendimento. Mas para você entender, você pegar esse entendimento, é só Deus para escolher, né? É só Deus para dar esse entendimento. E nem todos ele vai dar.
né? E aqueles que estão no sistema religioso, né? Na caixinha evangélica, isso é muito difícil, né? De sair da tutela, de sair dessa caixa. Só Deus pode tirar como Ele me tirou, né? Tirando as escamas dos olhos, me mostrando a verdade. Essas cartas não é para nós. Mas vamos para mais uma carta, meus irmãos, mais uma carta, para não ficar em minhas palavras, né? O remetente e o destinatário. Vamos para Tessalonicenses, capítulo 1, diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Então, mais uma carta, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, não é para nós. Pegue apenas os exemplos, né? E se firme naquilo que Deus fala no teu entendimento, não no que esses homens falam ao teu entendimento. Porque o que esses homens falam é altamente carnal, não é espiritual. Porque Deus, Ele é espírito, né? E Ele fala aqui, ó, no teu entendimento. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Remetente Paulo, né? Destinatário Tessalonicenses. Capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está bem claro sobre as cartas de Paulo. E nós não temos que seguir Paulo, né? E sim o ensinamento que Deus deu a Paulo, e nós pegamos essa pérola, que isso aqui é uma pérola que eu estou colocando aqui no canal, para você abrir o entendimento. Se você entender, meu irmão, aqui sobre o remetente e o destinatário, olha, é porque você é um escolhido pelo Pai. É porque você realmente é um predestinado, é um escolhido a entender realmente esta palavra. Porque é Deus que está te dando o entendimento, não é eu, Leandro. Deus está me usando nesse momento, né? E você está recebendo essa pérola. Olha, primeira carta de Paulo a Timóteo, já está dizendo. Destinatário Paulo, não, remetente Paulo, destinatário Timóteo, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então é uma carta a Timóteo. Não vou entrar em muitos detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Muito longo, vai cansar os irmãos. Olha a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Então, essa carta tinha um endereço certo. Era para Timóteo. Vamos para mais uma carta, irmãos. Mais uma carta. Filemon, né? Filemon, carta de Paulo a Filemon. E diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então, era para a igreja que se reunia na casa da irmã Áfia e a Arquipo. Então, essa carta já tinha um endereço, né? Hoje nós somos igreja. Todo dia na minha casa eu estou reunido com a minha família, né? Lendo essa palavra, meditando, porque já é uma rotina nossa, né? De ler a palavra. É importante para nós entendermos melhor, né? Conversar. E é um hábito que nós temos de ler a palavra. Isso é maravilhoso. Então, aqui era na casa dessa irmã. Aqui em casa, todo dia nós se reunimos, né, em Cristo. Todo dia nós estamos congregados nele. Porque em Efésios fala, né, Efésios capítulo 1 fala que ele mesmo nos fez congregar nele. Então, estamos congregados nele. Vamos para mais uma carta, irmãos. Mais uma carta. Hebreus. Não, Hebreus já é
já é uma carta aos Hebreus, mas é uma carta também aos Hebreus, né? Eu não sei quem foi o escritor dessa carta. Falam que foi Paulo, falam que foi outros aí, então eu não tenho a certeza. Mas olha, as cartas de Paulo, todas elas tinham um endereço, né? Tinha o destinatário, a pessoa que ia receber. Porque o remetente é aquele que faz, é o que escreve, é o que envia. E o destinatário é o que recebe a carta. Olha, essas cartas de Paulo, nenhuma é para nós. Foi para esse povo aqui que eu falei, né? Foi para esse povo, para Coríntios, para Efésios, né? Para Gálatas, para Timóteo, para Tito. Essas cartas tinham um destino. Não é para nós hoje, né? Elas têm um tempo. Eu trouxe esse entendimento justamente porque me chamaram uma vez que eu era seguidor de Paulo. Eu não sou seguidor de Paulo, né? Eu sou seguidor, né, do Senhor Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, que Ele que mora dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. É Deus que dá a sabedoria, é Deus que abre o entendimento, é Deus que tira as escamas dos olhos. E tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você é uma escolhida do Senhor. Se realmente você é escolhida pelo Pai, pelo Deus que fez o céu e a terra, você entendeu o que eu falei aqui sobre o remetente e o destinatário. A minha oração por você é que Deus venha iluminar os olhos do seu coração e da sua mente para você entender essa palavra e você ser livre da religião. Vou ficando por aqui. Até a próxima, meus irmãos. Graça e paz aí.